E aí galera, beleza? Vamos dar início ao nosso seminário 4, falando sobre orientação a objetos, mais especificamente tratando de linguagens de programação orientada a objetos. Esse seminário foi produzido para o curso de licenciatura em Ciência da Computação, ministrado pela Universidade do Estado da Bahia, em conjunto com a Universidade Aberta do Brasil. Iremos abordar um pouco sobre linguagem procedural, falaremos de linguagem orientada a objetos e, no final, iremos fazer uma abordagem sobre Java. O termo programação procedural especifica os passos que um programa deve seguir para alcançar um estado desejado. Mas o termo também pode se referir a um paradigma de programação baseado no conceito de chamadas a processos. Agora vamos falar um pouco sobre os conceitos essenciais da programação orientada a objetos. A partir de agora, vamos nos referir ao termo programação orientada a objetos através da sigla POO. O POO é uma forma especial de programar, mais próximo de como expressaríamos as coisas na vida real do que outros tipos de programação. Com a POO, temos que aprender a pensar as coisas de uma maneira distinta, para escrever nossos programas em termos de objetos, propriedades, métodos e outras coisas que veremos rapidamente para esclarecer conceitos e dar uma pequena base que permita conhecermos um pouco a linguagem de programação Java. Classe representa um conjunto de objetos com características incomuns, mantendo seus atributos e particularidades. Exemplo de classe, seres humanos. Ainda podemos dar outro exemplo, os negros, os brancos, os índios. Aqui vamos dar agora um exemplo de um código, onde realizamos a declaração da classe pessoa ou humano e logo em seguida solicitamos que o usuário digite o nome, em seguida o CPF e a sua data de nascimento. E em seguida solicitamos que essas informações sejam exibidas no dispositivo de saída. Subclasse é uma nova classe que herda características de suas classes ancestrais. Classe aplicado em um código escrito em Java. Nós temos aqui o título do aplicativo. Abaixo temos denominado a classe aluno, estendido para pessoa, e a declaração das variáveis utilizadas dentro da classe aluno, e abaixo o que seria a entrada para a saída desses dados, nome, CPF, data. Abaixo temos uma subclasse vinculada à classe aluno, que seria a matrícula, ou seja, para matricular este aluno é necessário que ele tenha um número de matrícula. Abaixo já temos uma outra classe criada dentro do mesmo programa, que seria professor, estendido a pessoa. Abaixo a declaração dessas variáveis relativas a professor e abaixo a saída desses dados, sendo que professor ele estaria vinculado à classe funcionário, onde você coletaria os dados do professor e posteriormente transferiria esses dados para a subclasse funcionário. Vamos falar agora de objetos. Objeto é uma instância de uma classe capaz de armazenar estados através de seus atributos e reagir a mensagens enviadas a ele, assim como se relacionar e enviar mensagens a outros objetos. Por exemplo, vamos trabalhar com a classe seres humanos e dentro da classe seres humanos citamos os objetos humanos. Cada objeto deste pode ser nomeado para que eles tenham referências dentro do código do programa. Neste caso, vamos chamar este objeto de Maria e este objeto de João. Vamos dar um exemplo da aplicação de objetos dentro de um código na programação Java. Como vocês podem ver, neste exemplo nós definimos uma classe pessoa.
e dentro do programa principal definimos uma variável chamada uma pessoa qualquer, que vai receber o objeto pessoa. E através do comando new nós podemos realizar a criação de novos objetos com o nome pessoa, né? E através desse comando de atribuição, que seria o sinal igual. Bom, qual a aplicação deste exemplo de programa, né, que diria assim na vida real? Ao criarmos um aplicativo de banco de dados, poderemos usar este comando para inserção de novos registros. Vamos falar agora de atributos. Atributo é a característica de um objeto que faz parte da estrutura de dados que representa uma classe dentro de um código Java. Bom, definimos a classe empregado. Vamos cadastrar o nome do empregado, que nesse caso seria o objeto, e atribuindo ao nome do empregado, vamos colocar o cargo e o código de identificação desse cargo. Ou seja, o objeto empregado receberá a atribuição de um cargo e será identificado por este cargo dentro do sistema. Vamos falar agora de métodos. Métodos nada mais são do que funções ou ações de execução dentro de um programa. Dentro de um código Java, podemos visualizar que declaramos a classe pessoa, seguida as variáveis pular e correr, solicitamos a execução dessa variável e retornando os valores pular e correr. Vamos falar sobre mensagem, né? Mensagem nada mais é do que uma chamada a um objeto para invocar um de seus métodos, ativando o comportamento descrito por sua classe. Nesse caso aqui, vamos dar exemplo do objeto João. A gente colocou o método falar para ele, certo? Então, vamos clicar no mouse, enviar essa mensagem para João e, por fim, ele vai executar o método falar. Então, como ficar isso dentro de um exemplo em codificação JavaScript, no caso? Então, foi criada a função de redirecionamento, no caso, ele vai enviar o usuário para essa página. Mas antes de enviar o usuário para essa página, após clicar no botão, o usuário vai ser informado através dessa mensagem. Vamos falar de herança. Herança é o mecanismo pelo qual uma classe pode estender outra classe, aproveitando seus comportamentos e variáveis possíveis. Prática no código Java. Nós criamos uma classe eletrodoméstico e declaramos algumas variáveis inerentes ao eletrodoméstico, né? Ele pode ficar ligado, desligado, voltagem, consumo. Então, nesse caso, vamos focar somente nessa parte da herança, não vamos analisar o código em si. Então, abaixo é necessário, né, foi preciso, no caso, criar uma outra classe, a classe para definir apenas as televisões. Então, como a TV também é um eletrodoméstico, nós declaramos algumas características inerentes apenas à televisão e aproveitamos algumas que estão dentro da classe eletrodoméstico, que nesse caso seria a voltagem e o consumo, ou também a opção de ligado e desligado. Vamos falar agora de associação. Associação é um mecanismo pelo qual um objeto utiliza os recursos de outro, sendo que permite que objetos de uma ou mais classes se relacionem, podendo convocar comportamentos e estados de outros objetos. Bom, temos um código em que criamos a classe disciplina, onde solicitamos o nome dessa disciplina. Fechamos esse código. E temos outro código em que solicitamos o nome do professor, né? São classes separadas. Então, para que pudéssemos utilizar essas classes, no caso, de forma mais eficaz, nós unimos ela em um só código, em que chamamos a classe principal de curso, e dentro dela vamos utilizar a classe professor e a classe disciplina, associando o professor à sua disciplina.
né? Então aí nesse caso teremos uma associação criando um código completo que atenderia às nossas necessidades. Vamos falar de encapsulamento. Encapsulamento em orientação a objetos seria proteger o acesso direto aos atributos de uma classe com o objetivo de deixar o programa mais flexível para facilitar o trabalho. Bom, para que dentro do código se faça necessário esse uso do encapsulamento, é necessário a utilização de modificadores de acesso mais restritivos nos atributos da classe. Esses atributos são manipulados indiretamente com o uso de métodos específicos. Bom, esses métodos são public, que está aqui, private e o método protected. Né? Nesse caso aqui, utilizamos o exemplo de apenas dois métodos. Bom, o public ele vai deixar visível a classe e o membro para todas as outras classes, subclasses e pacotes do projeto Java, no caso aqui. E o private vai deixar o atributo visível apenas para a classe em que o mesmo se encontra, ou seja, ele só vai ficar visível dentro da classe pessoa. Abstração. Abstração é a habilidade de concentrar-se nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, ignorando características menos importantes ou acidentais. Em modelagem orientada a objetos, uma classe é uma abstração de entidades existentes no domínio do sistema de software. Ufa! Chegamos em polimorfismo. Bom, polimorfismo em programação a objetos permite que referências de tipos de classes mais abstratas representem o comportamento das classes concretas que referenciam. Assim é possível tratar vários tipos de maneira homogênea através da interface do tipo mais abstrato. O termo polimorfismo é originário do grego, que significa muitas formas. Consiste em 4 propriedades, sendo que as propriedades podem variar de linguagem para linguagem. As 4 propriedades do polimorfismo são inclusão, paramétrico, sobrecarga e coerção. Vamos falar agora sobre inclusão. Inclusão é quando o ponteiro da classe mãe consegue apontar para o ponteiro da classe filha. Nesse caso, vamos diretamente ao código Java. Bom, temos uma classe aqui com o nome porca. Fazemos as declarações das variáveis. Em seguida, criamos uma classe filha com o nome porca de 8 mm e outra classe filha com o nome porca de 10 mm. Como você pode ver, estendemos a classe de 8 mm e a de 10 a classe porca, que no caso seria a classe mãe, para que a mesma consiga obter os parâmetros da classe mãe. Vamos falar agora de paramétrico. Então, paramétrico é quando uma única função pode ser aplicada a um conjunto de tipos sem qualquer relação entre si. A função ou tipo de dado pode ser escrita genericamente para que possa suportar valores idênticos sem depender de seu tipo. Vamos diretamente ao código Java. Por exemplo, temos uma classe que colocamos o nome método genérico. Bom, imagine a seguinte situação, onde seria preciso imprimir um array de vários tipos e fazer um método para cada um desses objetos. Vamos falar agora de sobrecarga. Sobrecarga nada mais é quando a classe permite a existência de métodos com o mesmo nome, porém com assinaturas diferentes, ou seja, variando o número e tipo de argumentos. Então vamos pular diretamente para um exemplo no código Java. Criamos aqui uma classe soma para que seja feita o cálculo da função x mais y. Então esse cálculo pode ser feito de 3 formas diferentes, com a variação dos argumentos, mas no final o resultado será sempre a soma de x mais y. Agora, coerção. Em coerção, a conversão de tipos é feita de forma automática para satisfazer o contexto. Assume-se que existe um mecanismo implícito que realiza a coerção. Por exemplo, uma variável real pode ser transformada em uma variável inteira para satisfazer o contexto. Por exemplo, neste código Java, damos o exemplo de uma variável real que, através do código, foi forçada a se transformar em uma variável inteira. Provavelmente a saída aqui do sistema exibirá para o usuário um valor de 32, que seria o valor inteiro. Interface. Interface
É o contrato entre a classe e o mundo externo. Quando uma classe implementa o interface, ela está comprometida a fornecer um comportamento publicado pelo interface. Vamos a um exemplo diretamente no código Java. Então, estamos trabalhando com a classe porco, ou seja, nós estamos programando um porco. Então, dentro da interface, vamos criar subclasses para delimitar o comportamento do porco. Então, vamos dizer que esse porco é pesado e vamos dizer que esse porco é colorido. Pelo contrato que temos de interface, esse porco deve apresentar exatamente os comportamentos publicados no sistema. Bom, galera, para finalizar o nosso vídeo, nós vamos um breve histórico aqui da linguagem que a gente utilizou, que foi o Java, né? Bom, o Java é uma linguagem de programação orientada a objetos desenvolvida na década de 90 por uma equipe de programadores chefiada por James Gosling. Aí o carinha do Java. Bom, porque basicamente sentamos nossos estudos no Java. Bom, como vocês podem ver, essa tabela foi um ranking feito em 2012 das linguagens de programação mais usadas no mundo, certo? Então o Java ele ficou em primeiro lugar e ele se mantém há um bom tempo em primeiro lugar, superando também outras linguagens famosas como C, C++, Visual Basic e até o próprio JavaScript, né? Que é uma derivação da linguagem Java. É a base praticamente para todos os tipos de aplicações em rede. É o padrão global para o desenvolvimento e distribuição de aplicações móveis. No caso, jogos, conteúdos baseados na web, softwares corporativos. Com mais de 9 milhões de desenvolvedores em todo o mundo, o Java permite que você desenvolva, implante e use aplicações e serviços estimulantes. Bom, nossas referências são baseadas especificamente na enciclopédia online Wikipedia, né? A maioria do conteúdo que utilizamos no desenvolvimento desse seminário foi pego justamente na Wikipedia, né? Então, a pesquisa foi realizada pelo nosso colega Júlio Macedo, a edição de vídeo foi realizada pelo nosso colega Gabriel Rício, e essa maravilhosa narração foi executada por Jim Windy, né? A pessoa que vos fala. Então, quero agradecer a todos, né? Qualquer dúvida, podem nos consultar no Facebook, né? Nós temos um grupo em que alguns membros da turma participam no Facebook, né? Basta digitar lá, após o endereço Facebook, digitar a palavra groups/CC-UNEB, que seria Ciência da Computação UNEB. Então, muito obrigado, gente. Foi ótimo estar com vocês e vou dizer a vocês, foi trabalhoso. Fazer esse vídeo foi bem trabalhoso, apresentar esse seminário também foi bastante gratificante. Obrigado.